Meu Deus, nesta madrugada, meu Pai, eu quero colocar a minha vida diante, ó Deus, da Tua graça, meu Pai. Ó, que maravilha é ajoelhar e poder orar diante, ó Pai do Senhor. Que privilégio, Pai, o homem tem na terra e ele não aproveita, Senhor. Ele vai se arrepender, meu Pai, um dia de não ter aceitado o Senhor. Agora, aqueles que aceitaram o Senhor, nós já ouvimos eles dizer: por que nós não te aceitamos antes? Porque o Senhor é digno e é maravilhoso, é digno de toda honra e reverência. Ó meu Deus, perdoa-me porque sou tão carnal, meu Pai. Eu sou um homem carnal, mas a Bíblia diz, meu Pai, em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 37, que não há nada impossível para ti. Eu creio, meu Pai, que eu posso ser um homem totalmente espiritual, um homem cheio do Espírito, um homem cheio da Tua graça. Quantos, meu Pai, falam que não existe mais solução para eles, porque eles não dão conta de sair do pecado. Eles não têm força para sair do sexo, ó Pai, da prostituição. Mas ainda é porque eles não conhecem o poder de Deus, que é infinitamente maior do que pecado, meu Pai. Por isso que aqueles que te aceitaram, eles diziam: por que não te aceitei antes? Quanto tempo eu perdi? E é verdade, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Satanás, meu Pai, ele treme, ele morre de inveja do Altíssimo. Ah, meu Deus, porque caíste da estrela do céu, ó estrela da manhã. Tu andava nas pedras preciosas, tu tinha ligação direta com o trono de Deus, mas a Bíblia diz que foi achado pecado em teu coração. E como caíste do céu, ó estrela da manhã, Satanás, ele olhou, meu Pai, e disse que queria ser maior, que queria subir às mais altas nuvens da glória. Mas que por que Satanás, meu Pai, pensou isso? Porque ele sabia que o Senhor sabe de todas as coisas. E ele caiu. E ele caiu, o Senhor expulsou ele das regiões celestiais. Porque nada ficou oculto diante do Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Ó querido Espírito Santo, eu posso sentir, meu Pai, a Tua graça, a Tua presença aqui. Ó Senhor, o Senhor vai honrar minhas palavras. Quando dizia que queria ser íntimo do Senhor. Ah, Senhor, o homem não precisa de nada na terra, meu Pai. Ele precisa da Tua presença, de reverência em teu coração. Ele precisa, meu Pai, de ser aquebrantado na alma, de ter o coração puro como uma criança. Porque a Tua palavra, meu Pai, diz
que aquele que não se tornar, meu Pai, como uma criança, ele não poderá ver o reino de meu Pai. Ó Senhor, eu sinto a brisa suave aqui do Teu Santo Espírito, meu Pai. Ó Senhor, nós não queremos morrer, mas para chegarmos aí, teremos que passar pela morte, meu Pai. Nós não aceitamos a morte porque a vida é um dom do Senhor. Mas quando nós passarmos para aí, nós nunca mais vamos querer voltar, meu Pai. Porque estar com o Senhor é melhor. Como nosso irmão Paulo, quando ele estava em aperto, ele dizia em tuas frases: eu não sei se vou ou se fico, mas ele aproveitou, ele preferiu ficar porque ele sabia que alguns seus compatriotas, meu Pai, que alguns dos seus irmãos na fé precisavam dele ainda, meu Pai. Ó Jesus, mas ele não tinha medo, ele queria ir contigo, para estar contigo mais cedo, meu Pai. Porque ele sabia, meu Pai, que tão glorioso é estar na glória, estar na presença de Deus. Ó Jesus, escutando anjos gritando glória, glória, nós damos ao Senhor. Escutando anjos, meu Pai, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, que morreu na cruz do Calvário. Ó Senhor, não tem palavras para escrever a tua grandeza. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Espírito do Senhor. Enche, ó Pai, nossos corações nesta madrugada. Nos dê um coração sensível à tua presença, porque quando o Espírito chegar, nós sentirmos e ficarmos em silêncio, porque Ele sabe de todas as coisas. Ainda mesmo se nós falarmos a primeira palavra, Ele já sabe de tudo que nós vamos dizer. Então aquele que chegar perto do Senhor, ficai calado, porque Ele sabe de tudo. Ó Senhor, tão grande é o Senhor. A minha mente, ó Pai, é tão carnal. Ela é carnal, meu Pai. Mas ainda quero experimentar, mergulhar nos oceanos, meu Pai, do Espírito, meu Pai. Como Pedro entrou ali nas águas do mar. Ó Jesus, está certo que ele se afundou, mas ele andou por alguns segundos. Eu quero andar também por cima das águas, meu Pai, por alguns segundos. Ó Senhor, quero mergulhar, meu Pai, no oceano do Espírito por alguns segundos, porque estar na tua presença, ó Jesus, não tem horário, não tem tempo. Ó meu Deus, tão grande é o Senhor. Aquebranta nosso coração, aquebranta nossa alma. Nos dê, meu Pai, sentimentos verdadeiros do Espírito Santo. Ó Senhor, ó meu Pai, o quão nós precisamos nesse século da verdadeira presença do Senhor. Como nós precisamos da presença do Senhor. O homem não precisa, meu Pai, de nada nesta vida. Não, Senhor. E a mulher não pode fazer o homem feliz, meu Pai.
O homem não pode, ó Pai, fazer a mulher feliz. A sua família não pode salvá-lo. Ó Jesus, mas o Senhor pode. O Senhor pode, ó Pai, fazer o homem feliz, o homem ter paz. Ó Jesus, não olhai para os nossos pecados, meu Pai, porque somos seres caídos, seres fracos, seres pecaminosos. Davi disse que em pecado a sua mãe o criou. Até as crianças, meu Pai, são errantes, são pecadores, em algum modo de dizer na tua presença, porque o Senhor é santo, o Senhor é mais santo do que todas as coisas, meu Pai, porque até mesmo Davi dizia que em pecado ele nasceu. Ó Jesus, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu te amo porque o Senhor me amaste primeiro. Salva as almas perdidas, meu Pai. Senhor, nos dê sentimentos pelas almas. Nos dê sentimentos, meu Pai, pelas almas perdidas. Como John Knox, meu Pai, na Escócia. Aquele homem cheio de Deus. Aquele homem cheio de Deus, meu Pai. Ele orava, meu Pai, 24 horas, dizendo: me dê minhas almas da Escócia, Senhor, ou eu morrerei. Dê-me as almas, meu Pai, da Escócia, ou eu morrerei, meu Pai. Até a própria rainha, meu Pai, da Inglaterra, dizia em tuas frases, meu Pai, que tinha mais medo das orações daquele homem do que de todas as armas da Segunda Guerra Mundial. Que orações são aquelas, meu Pai? Que orações são aquelas? Orações de Martinho Lutero, meu Pai, Jonatas Edward, ó Pai querido, Moody, que teve uma experiência tremenda com o Senhor, Finney, meu Pai, que se transformou num homem cheio da graça, que ele foi apelidado de apóstolo dos avivamentos, na época, no século XVIII, ó Pai. Este homem, ó Pai, era tão cheio da tua graça, que quando ele passava nas ruas, as pessoas começavam a chorar. As pessoas começavam a chorar pelos seus pecados. Se elas prostituíam, meu Pai, naquele momento, elas paravam de prostituir e começavam a sentir nojo daquilo que estava praticando. Este é um verdadeiro poder de Deus, meu Pai. Ah, Jesus, que maravilha é saber que o Senhor vem sobre homens tão fracos, porque a tua misericórdia não tem fim. Ah, Jesus, nos enche com teu Espírito Santo. Enche as mulheres, meu Pai, as suas servas, como as mulheres santas, meu Pai, de antigamente. Aquelas mulheres, madames da Bíblia, madames na tua presença. Tanto, ó Pai, que elas eram formosas espiritualmente dizendo, elas eram formosas no Espírito, meu Pai. Ah, Senhor, enche as suas filhas na época de hoje, que elas venham se tornar mulheres cheias da tua graça, como a Suzanne Wesley, meu Pai, mãe de John Wesley, a tocha tirada do fogo, meu Pai. A história diz, meu Pai, que Suzanne Wesley, ela tinha 19 filhos, meu Pai.
mas ainda ela conseguia passar 1 hora de oração todos os dias, meu Pai, da sua vida. Enche também, meu Pai, essas mulheres, abençoadas mulheres de Deus nos dias de hoje. Ensina elas, meu Pai, a se vestir, meu Pai, a se comportar diante do Espírito Santo, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ó Jesus, obrigado pela Tua presença, meu Pai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, ó Pai da glória, porque o Senhor me amou primeiro. Ah, Senhor Jesus Cristo, eu não tenho palavras para te agradecer. A minha mente é tão pequena. Ah, Senhor, visita as almas nesta madrugada, meu Pai. Visita as almas perdidas. Visita aqueles que estão oprimidos por Satanás. Salva as prostitutas. Salva os drogados. Visita os hospitais, Espírito Santo. Vai lá nos hospitais. Sopra, Senhor. Sopra o sopro, meu Pai da vida, naqueles corredores, meu Deus. E salva, repreenda o espírito da morte, do suicídio, da depressão. Eu sei, Jesus, que todo o poder está nas mãos do Senhor. Liberta aqueles que estão presos, que estão acorrentados, meu Pai, pelo sexo, pelo espírito, meu Pai, da pomba gira. Eles não conseguem mais sair, meu Pai. Somente com a intervenção do Espírito do Senhor é que eles podem enxergar os vossos pecados. Porque se o Senhor não abrir os olhos deles, meu Pai, eles não enxergarão. Por isso, meu Pai, que o homem não tem mérito nenhum na salvação, porque ele é caído desde a época de Adão. Ó Senhor, porque por isso que o Senhor é digno de toda a glória e de toda a honra. O mérito é do Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que a Tua palavra vai ser pregada, mas nem todos vão aceitar ela, Senhor. Porque desde a época de Isaías, o Senhor dizia, ó Senhor, Ele dizia quem deu crédito na nossa pregação. Mas aqueles que são para a salvação, meu Pai, eles vão ouvir a voz do Teu pastor e eles vão reconhecer a voz do pastor e vão voltar para casa e vão aceitar o Senhor. Ó Jesus, obrigado. Visita aqueles que estão fracos, aqueles que não conseguem mais orar, aqueles que não conseguem mais jejuar, ler a Tua palavra. Nós repreendemos nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã, este espírito que prende os servos do Senhor para não Te buscar. Visita este corpo que está enfermo, essa dor de cabeça, essa dor na coluna, este câncer vai queimando, vai repreendendo este álcool. Ó Jesus, este sangue contaminado, sai, diabo, porque nós Te repreendemos e nós não Te aceitamos. Nós Te repreendemos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Jesus, que amanhã que nós venhamos a enxergar o sol da justiça, o sol, meu Pai, que nós venhamos a orar, a olhar para o horizonte e ver o sol da justiça brilhar, meu Pai, em nossos olhos.
Que o sol da justiça, meu Pai, brilha para aqueles que estão presos. Ó, meu Pai, visita eles, meu Pai. Visita aqueles que um dia te adorava, aquele que um dia era fervoroso, meu Pai, na tua presença, mas por um deslize, por um pecado, meu Pai, ele saiu da tua presença. Satanás o enganou e ele saiu da tua presença, meu Pai. Mas o Senhor é o que dá a última cartada, Senhor. O Senhor é que dá a última palavra, porque o Senhor é o dono das almas. Ah, Jesus. Ah, Jesus, o Senhor está voltando. Nos prepara para encontrar com o Senhor. Santifica a minha mente, o nosso coração, o nosso espírito, para que nós venhamos a encontrar com o Senhor. Visita aqueles que não têm paz, aqueles que procuram a paz no álcool, na prostituição, no sexo. Ó meu Pai, nas drogas, eles estão enganados, meu Pai. Senhor, não imputa na vida deles esses pecados e salva essas almas. Salva as almas perdidas nesta madrugada. Repreenda o espírito da morte, o espírito do álcool, da prostituição, do engano. Ó Senhor, porque o teu sangue tem poder, ó Pai, de desfazer as obras de Satanás. Vai levantando, meu Pai, aqueles que estão caindo. Levanta aqueles que um dia te adoravam, meu Pai, que chorava na tua presença. Naqueles que bastava colocar, meu Pai, os joelhos no chão e já começava a chorar, porque eles eram quebrantados, meu Pai. E o coração deles fervia quando eles oravam diante do Senhor. Oh, meu Pai, nos dê sede do Espírito, nos dê sede do céu, sede de buscar a tua face, sede de chorar pelas almas, sede de pagar o preço em oração. Não deixe o diabo nos enganar, não, Senhor. Não deixa Satanás nos enganar, não, porque nós somos fracos. Hoje, meu Pai, nós estamos fortes, mas amanhã estamos fracos. Se o Senhor não estiver conosco, nós caímos em prostituição. Nós caímos, meu Pai, como eles é caído, está caído, porque nós não somos nada. Não adianta nós pensarmos que somos alguma coisa, porque somos nada. Se o Senhor sair de perto de nós, nós voltamos à prostituição. Se o Senhor sair perto de nós, nós voltamos à vida do homem velho. É, Senhor, é verdade. E quantos, meu Pai, bate no peito e pensa que é eles que estão fortes, eles estão enganados, meu Pai. Eles estão enganados com o Senhor. Eles estão enganados, meu Pai, com o Senhor. Ó Jesus, levanta a minha vida. Levanta a vida deste irmão. Levanta a vida dos meus irmãos na fé. Não quero aqui, meu Pai, colocar nomes, mas o Senhor sabe. Aqueles que são meus amigos na fé. Visita todos os meus amigos pastores, os meus amigos missionários, os meus amigos obreiros. Mas para mim são todos irmãos, porque na glória do Senhor nós não vamos ser diferenciados, não. Nós vamos ser todos os irmãos, meu Pai. Senhor, nos dá humildade de coração, nos dá humildade, meu Pai, de espírito, porque o Senhor foi humilde de coração, simples como uma pomba. Oh, Senhor, como o Senhor é doce, como o Senhor era doce
De maneira que aqueles dois viajantes, meu Pai, quando viajavam ali no caminho de Emaús, eles tristes, meu Pai, porque o Senhor tinha sido crucificado. Senhor, mas de repente apareceu um homem no caminho de Emaús e começou, meu Pai, a conversar com eles, meu Pai. E a história bíblica, a tua palavra, meu Pai, diz que os corações daqueles homens começavam a esquentar dentro do seu peito, porque o Senhor conversava com eles. Oh, Senhor, o Senhor é poderoso. Quando nós ouvimos a sua voz, o nosso coração esquenta e toda enfermidade sai, toda dúvida, porque o Senhor o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, meu Pai. A Bíblia diz que o coração daqueles homens começava a esquentar. E o Senhor ia saindo e eles diziam: não vai, fica conosco, porque já se faz noite. E o Senhor entrou para a casa daqueles dois moços, meu Pai. E ali o Senhor se revelou para eles. E eles se alegraram no espírito. E eles ficaram tão alegres, meu Pai, mas tão alegres, porque tinha visto o Senhor que saiu a pregoar a palavra, em Jerusalém, falar para todo mundo que o Senhor vivia, que o Senhor estava vivo, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu a morte ainda na carne. Senhor, como o Senhor é poderoso, é forte. O Senhor é forte, meu Pai. O Senhor é tão forte. Que maravilha. Obrigado pelo sacrifício da cruz, do Calvário, meu Pai. Jesus, abençoa aqueles que estão fracos. Nos ajude a caminhar, a ser santos, como grandes homens do passado foi santo na tua presença. A história diz que aqueles homens, meu Pai, esta terra não foi digno de eles ter pisado o pé aqui. Senhor, homens santos que pregoava a tua palavra, que não importava com a morte, que não importava a ser preso, que não importava a ser decapitado, meu Pai, mas eles continuavam pregando, porque algo dentro deles não tinha como parar, porque era mais forte do que o mundo, era mais forte do que as trevas, meu Pai. João Batista, meu Pai, foi uma bomba em tuas mãos. Jesus, que maravilha. Os homens chegaram a confundir ele contigo. Quem és tu? Tu és o Messias. Quando ele ouviu isso, meu Pai, ele dizia: aí vocês foi longe, porque eu não sou digno de desatar as correias das alparcas do Senhor. Jesus, que homem poderoso na tua palavra. Ele só tinha uma mensagem. Ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Mas era cheio da unção, era cheio do poder de Deus, meu Pai. E quantas almas aquele homem ganhou. Meu Pai, que maravilha. Homens cheios da graça, que a história fala que eles não foram dignos de ter pisado na terra. Jesus, a terra não foi digno deles ter pisado nela. Homens como John Hus, meu Pai, o pregador da Boêmia, que foi, meu Pai, o precursor,
que foi o que profetizou sobre Martinho Lutero, quando ele estava sendo queimado, meu Pai, na estaca, vivo, pelos papas, meu Pai. Jesus, ele começou a cantar um hino, e apontou o dedo para o Papa Leão X, e dizia: hoje tu mata um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que você não vai conseguir matar. Senhor, e depois, meu Pai, de 97 anos, nasceu Martinho Lutero, meu Pai. E a profecia do homem de Deus foi verdadeira quando dizia que eles não iam conseguir matar. E eles não conseguiram matar, meu Pai, Martinho Lutero. Homens, meu Pai, cheio do Espírito Santo. Homens como Jonatas e Duarte, ó Pai, que pregou o poderoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele subiu, meu Pai, na tribuna e foi ler ali a tua palavra, a história diz, meu Pai, antes mesmo dele tocar na Bíblia, ele só abriu a tua palavra. A história diz, meu Pai, que os ouvintes começaram a agarrar nos pilares da igreja, pensando que ia cair no inferno, meu Pai. Jesus, tamanho o poder daquele sermão que aquele servo do Senhor pregou, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, meu Pai. Senhor, Jesus Cristo, e aqueles homens e mulheres começavam, meu Pai, a agarrar nos bancos, nos pilares da igreja, daquele templo, pensando que ia cair no inferno, meu Pai. Jesus, eu acredito que o Senhor deu um sentimento para aquele povo que abriu um buraco diante dos teus pés, e eles pediu misericórdia, meu Pai. Senhor, homens cheios do Espírito Santo, como Martinho Lutero, meu Pai, que guerreava no seu quarto orando contra as trevas. A história diz, meu Pai, que com as paredes do teu quarto de Martinho Lutero era encharcada, meu Pai, do teu bafo, de tanto ele orar, de tanto ele guerrear. Ele passava dia e noites orando, mas ele conseguiu, meu Pai, um grande feito, que até mesmo o nome dele ficou na história. Ser homens santos e mulheres santas, meu Pai, como Susano Wesley, que tinha 19 filhos e orava cada dia 1 hora por dia. Jesus, que maravilha! Homens como David Braine, meu Pai, que foi um verdadeiro missionário aos índios peles vermelhas. Aqueles índios, meu Pai, que eram canibais, que ninguém podia chegar perto dele, meu Pai. E David Braine, meu Pai, foi pregar em um lugar que ninguém queria pregar. Era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não importava o que ia acontecer, meu Pai, mas ele pregava. Ele orava, Pai. Ele foi chamado de um homem com um livro na mão. Ele andava a cavalo, meu Pai, olhando para o céu. Com quem querendo dizer, me leva para morar com o Senhor. Me leva para morar contigo, meu Pai. Homens cheios da graça do Senhor. Homens poderosos na palavra, meu Pai. Homens como Moody, que foi o ganhador de almas, que ganhou, meu Pai, 500.000 almas numa época que não existia tecnologia, meu Pai. Que homens, meu Pai, eram esses? Homem como Paulo, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da autoridade do Senhor. Homem como Pedro, como João Batista, como João da ilha de Patmos, meu Pai. Senhor, eu não tenho palavras para o Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, por esta rica oportunidade de orar diante do Senhor. Jesus, abençoa todos que estão ouvindo esta oração. Jesus, e você, aqueles que estiver, meu Pai, afastado, retorne agora para a presença do Senhor.
Aceita Ele como seu Salvador nesta madrugada, porque a Bíblia diz que Ele é a única saída, Ele é a única porta. A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Espírito nesta madrugada, neste dia, não endureçais os vossos corações, porque amanhã será tarde demais. Aleluia, louvado seja o Senhor.